Eu sou Isabel, vou apresentar um trabalho para vocês intitulado Educação e Saúde, Ponderações de um Itinerário Freiriano. Ele foi desenvolvido, então, dentro do eixo temático Território, Ambiente e Saúde e foi sob a orientação, então, do professor Dr. Eduardo Augusto Werneck Ribeiro e da professora Ivonete Terezinha Heidmann. Por que do tema Educação e Saúde? Então, pensando em ações educativas que aconteceram ao longo do tempo, em documentos se fala, né, na expressão educação e saúde a partir de 1889, então no início da Primeira República, e era centrada apenas em comportamentos considerados saudáveis. Então era um modelo que a gente chamava de concepção higienista eugenista, ou seja, buscava-se, né, uma raça sadia, produtiva, que se pudesse controlar essas pessoas, que elas estivessem saudáveis para o trabalho. Então, dentro da educação, né, as práticas pedagógicas, elas também eram muito restritivas, elas eram centradas em ações individualistas, focadas em mudanças de comportamento, e muitas vezes desconsiderava as condições em que essa população vivia. Educação e saúde, elas são constantemente assomadas, né, quando a questão gira em torno das condições de vida de uma população num determinado território. Mas a interação entre elas, ela constitui, então, uma conquista pelo bem-estar, pelo estado positivo de saúde da pessoa, que seria seu bem-estar físico, mental e social. Partindo dessa premissa, então, entre educação, práticas educativas e saúde, em centenário, né, de Paulo Freire, que vivemos, né, reconhecido como patrono da educação brasileira, Freire ele reconheceu que as pessoas elas tinham dificuldade de se autoconhecerem, de se autorreconhecerem como sujeito que pudesse mudar, né, a sua própria vida. Então, a partir dessa visão, ele desenvolveu o chamado método Paulo Freire, onde ele empoderava, ele valorizava as pessoas, né, a cada indivíduo e o seu diferente modo de agir. Então, o modus operandi, essa concepção metodológica que ele aplicou foi chamado de círculo de cultura, no qual ele convida de forma coletiva para que esses indivíduos participantes de pesquisa eles se reconheçam como parte do processo e consigam inferir, mudar as suas ações frente às suas vivências. Então, ele chamou isso de momento de ação, reflexão, ação. A presente pesquisa, então, ela teve como base de estudo a temática educação e saúde, propondo para um grupo, então, de profissionais da saúde e da educação, a metodologia, então, a aplicação de um círculo de cultura de Freire. Por que aplicar essa metodologia para profissionais da educação e da saúde? Porque precisa haver o diálogo entre os setores, né? Se nós quisermos ter uma aprendizagem significativa e que tenha resultados, né, de ambos os setores, eles precisam trabalhar de forma conjunta. Então, o objetivo foi realmente um diálogo, né, entre os setores. Então, sob a ótica freiriana, no eixo temático Território, Ambiente e Saúde, foi dividido essa aplicação de metodologia em dois momentos. Primeiro, né, educação e saúde, depois a aplicação do itinerário freiriano e, por fim, então, as considerações, a reflexão do trabalho. Trabalhando o termo, então, educação e saúde, nas primeiras décadas, né, no início do século XX, com a expansão da medicina preventiva, a saúde ela estava focada nas chamadas campanhas sanitárias. Não se falava ainda em transformar hábitos de vida. Eram imposições verticais, onde nós tínhamos o doutor e ele tinha que estar saudável, um indivíduo saudável para poder trabalhar. A partir da promulgação da Constituição Federal em 88, então com o Sistema Único de Saúde, esse conceito, né, de higienista ele teve uma modificação, onde o SUS então ele foi fortalecido e começou a ser trabalhada a promoção de saúde. E dentro da promoção de saúde, um dos eixos é a educação-saúde. Então descentralizou esse modelo curativista e biológico, né, para um modelo de promoção de saúde.
afirmar, né, para afirmar esse contexto de promoção de saúde, então, em 2007, pelo Decreto 6.286, foi instituído o PSE, né, que é o Programa Saúde na Escola, que ele abarca um dos eixos do SUS, que é trabalhar na integralidade, equidade e universalidade. E a escola, ela também, né, apresenta documentos norteadores que são necessários para que se atinjam esses objetivos do SUS também. Então, o SUS, dentro do programa PSE, ele busca essa integralidade, essa equidade, assim como a escola. Na educação básica, existe um documento norteador, né, que foi instituído em 2018, que é a chamada BNCC, Base Nacional Comum Curricular, e dentro dela nós temos um segundo documento que é chamado de Temas Contemporâneos Transversais. E esses temas, ele abarca 6 áreas, dentro dessas 6 áreas temáticas, uma delas é a saúde. E os professores eles são obrigados a trabalhar esse eixo saúde com os seus alunos. Só que isso fica desconhecido pelos profissionais, né, do PSE, e também os profissionais da escola desconhecem o que é o PSE. Então, esse momento, essa prática, ela promoveu esse diálogo entre esses profissionais para que ambos conhecessem os documentos que norteiam tanto o SUS quanto a educação básica, que buscam, né, que primam pelos mesmos preceitos do SUS. Então, de forma intersetorial, né, uma lei complementa a outra, só que carece de uma estratégia didática para trabalhar isso entre os profissionais. Então, emerge a necessidade de um diálogo entre os setores para que norteie e garanta, então, a efetivação dos processos de promoção de saúde, tanto no nível educacional quanto no de saúde. Mas como fazer isso? Então, o itinerário freiriano é uma metodologia, né, como já citei antes, através dos círculos de cultura proposto por Freire, que é superar esse modelo, então, biomédico e valorizar as diferentes formas de cultura, as diferentes formas de pensar e viver das famílias. O itinerário freiriano, ele é baseado em 3 momentos. No primeiro são os chamados temas geradores, onde se investiga, então, o que as pessoas sabem, né, sobre um determinado tema, o que elas querem estudar. O segundo momento, que é chamado de codificação, é onde elas reconhecem um problema a partir desse tema. E na descodificação é o momento em que elas refletem sobre esse problema. E por fim, então, no chamado desvelamento crítico, elas se vê como atores que podem fazer a mudança daquela situação identificada lá no momento de descodificação. Partindo, então, dessa premissa metodológica do termo, né, da temática educação e saúde, na disciplina, então, desenvolvida no programa de pós-graduação em enfermagem da Universidade Federal de Santa Catarina, foram sujeitos de pesquisa 9 profissionais da saúde enfermeiros e 3 profissionais, então, da rede pública de ensino, professores da educação básica. Então, a metodologia constituiu uma aplicação desse itinerário freiriano, aonde foi desenvolvido via Meet, né, por mais que estejamos em momento pandêmico, quando as aulas ficam de forma remota, mas preconizando, né, o Freire, onde ele fala que as pessoas precisam ter esse momento de interação, de dialogicidade. Então, é possível hoje, com o recurso tecnológico, promover, né, essa aplicação da metodologia. Então, o primeiro momento, esses profissionais foram, eles assistiram um vídeo, né, onde tinham imagens, então, tanto do contexto de saúde, onde eles estão inseridos, quanto da área da educação, e eles foram convidados a escrever 2 palavras, né, que viessem ao seu momento a partir daquele determinado vídeo. E aí, nesse meio, eles registraram, então, numa plataforma, as palavras que eles sentiram que seriam possíveis temas geradores. No segundo momento, que é o chamado de codificação e descodificação, a partir desses temas geradores, então, eles, no primeiro, que seria a codificação, eles se reconheceram no contexto. Então, foi estabelecido uma linha temporal, onde
tinham ações tanto da educação quanto da saúde, desde das primeiras falas, né, da criação dos programas, até o que nós temos hoje, que é o modelo, né, preconizado pelo SUS. A partir, então, dessa sensibilização, dessa linha temporal do que era e do que nós temos hoje, os profissionais, então, eles foram convidados, né, nesse momento dialético, a refletir aonde eles estão inseridos, então, a partir de imagem de alguns locais onde nós temos escolas e unidades básicas de saúde, o que nós estamos fazendo, né, enquanto profissionais nessas áreas e o que nós podemos fazer de diferente. Então, eles foram convidados a refletir sobre a sua ação no contexto territorial em que eles trabalham. E no terceiro momento, então, que seria o último momento da aplicação da metodologia, que é o desvelamento crítico, é a fase da chamada tomada de consciência, aonde eles foram, esses profissionais, eles foram estimulados a compartilhar essas transformações percebidas, aonde eles expressaram através de um registro, um mural temático, então educação e saúde, o que eles puderam ressignificar, né, a partir dessa apresentação, a partir dessa seu reconhecimento enquanto profissional na área. Então, aí, né, eles trazem algumas frases como defender a educação para a saúde, ou ouvir a importância do diálogo, né, que nós precisamos ouvir mais, né, que a educação em saúde ela é essencial, mas que ela precisa estar sendo trabalhada de forma em conjunta. Então, pensando nessa intersetorialidade, nessa proposta participativa, que é a temática, né, freiriana, e dentro, né, do eixo educação e saúde, então ele permitiu fazer com que tanto profissionais da saúde quanto da educação reconhecessem os documentos norteadores, a obrigatoriedade de se trabalhar esse eixo temático na escola, que até então desconhecido pelos profissionais da saúde, mas que para que nós tenhamos êxito na proposta, nós precisamos trabalhar em conjunto. Então, atividades promotoras de saúde, né, se executadas com intencionalidade, de forma intersetorial e planejada, desde que tenha uma intervenção prática e reflexiva, né, na sua dimensão geográfica, onde está inserido no seu contexto social, nós vamos então, né, ter um desenvolvimento melhor de autonomia, de empoderamento entre os envolvidos. É isso. Obrigada a todos.